Peso extraño, como si las paredes recordaran demasiadas historias en las que siempre ocupó el papel secundario. La madre entraba y salía del cuarto con pasos rápidos, golpeando el piso de madera con los tacones como si estuviera organizando una gala que no tenía nada que ver con la hija mayor que estaba a punto de casarse. Lily ya estaba maquillada, con un vestido color marfil que resaltaba sus ojos claros y esa sonrisa que tantas veces había utilizado como escudo y como arma. La protagonista intentaba concentrarse en su respiración, recordando lo que su terapeuta, a quien había empezado a ver hacía unos meses en secreto, le había dicho. Los cuerpos reconocen patrones incluso cuando la mente quiere ignorarlos. Y ese día su cuerpo reconocía algo peligroso en el aire. Una pequeña tensión, un hilo casi invisible que se estiraba cada vez que su madre cruzaba la puerta sin mirarla directamente, como si hubiera un guión que solo dos personas conocían y ella no fuera parte de él. Sara, por su parte, tenía ese brillo en los ojos que solía aparecer cuando estaba a punto de tomar una decisión unilateral disfrazada de tradición familiar. Llevaba semanas repitiendo que el momento del anillo será precioso, como si ese instante fuera más importante que el propio matrimonio de la hija mayor. Ese anillo, la zafira rodeada de pequeños diamantes, guardada en un estuche de terciopelo azul oscuro, siempre había sido un símbolo silencioso entre ellas. Según la tradición, debía pasar a la primogénita en su boda, algo que la protagonista había esperado toda su vida, no por la joya en sí, sino por lo que representaba. Un gesto claro de pertenencia, un reconocimiento público, una prueba de que su lugar en la familia existía más allá de su función de resolver problemas. Pero esa mañana, cada vez que la madre mencionaba el anillo, había en su tono un matiz extraño, casi teatral, que hacía que la protagonista recordara todos esos momentos en los que la tradición solo servía cuando beneficiaba a Lily. Sin saber por qué, su pecho se apretó con una mezcla de nostalgia y alerta, como si una parte de ella ya sospechara que algo estaba a punto de romperse. El padre llegó más tarde de lo previsto, y su presencia trajo un tipo de calma que contrastaba con la energía tensa de Sara y la exagerada serenidad de Lily. Michael tenía ese aire de hombre que había aprendido demasiado tarde a decir lo que sentía, pero que aún así hacía el esfuerzo. Entró al cuarto con los ojos ligeramente húmedos, aunque él nunca admitiría que había llorado en el auto, y miró a la hija mayor como si fuera la primera vez que realmente la veía vestida de novia. «Estás hermosa», murmuró, y aunque la frase era simple, en su voz había algo diferente, algo que no aparecía en los elogios calculados de Sara. Lily, que estaba apoyada en la cómoda revisando su celular, levantó apenas la cabeza y soltó un «sí, está linda», en un tono que buscaba sonar generoso, pero que cargaba ese matiz paternalista que siempre usaba con la hermana. La protagonista, intentando no mostrar lo mucho que le temblaban las manos, respondió con una sonrisa tímida. Era su día, y aún así, algo le decía que estaba viviendo una especie de antesala a una verdad que aún no entendía. Mientras Michael hablaba con la maquilladora y hacía un par de comentarios torpes para aliviar el ambiente, Sara abrió el pequeño cajón blanco donde había guardado el estuche del anillo. El sonido del cierre metálico resonó más fuerte de lo que debería, y Lily se enderezó al escucharlo como si hubiera estado esperando precisamente ese momento. La protagonista observó a la madre con atención, la forma en que sostenía el estuche, el modo casi solemne de sus movimientos, la sonrisa controlada que no combinaba con la ocasión. Era la misma expresión que Sara usaba cuando estaba a punto de anunciar algo que sabía que sería polémico, pero que ya había decidido hacía mucho. La protagonista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mente quiso ignorar la señal, pero su cuerpo no. Y cuando vio que Lily se acercaba demasiado, como si ya supiera qué había dentro del estuche, esa pequeña alarma interna se encendió de forma más clara, aunque ella aún no pudiera ponerlo en palabras. Estaba a punto de presenciar algo que no solo afectaría ese día, sino que rompería para siempre el papel que había sido forzada a ocupar desde niña. Sara pidió que todos salieran del cuarto por un momento, con esa voz suave que usaba solo cuando estaba a punto de hacer algo definitivo. Michael frunció el ceño, pero no discutió. Nunca discutía con ella. Lily se acomodó el vestido marfil como si estuviera preparándose para una sesión de fotos, y la protagonista sintió un hueco frío en el estómago ao verla tão confiada. Quando a porta se fechou, o som distante da festa abaixo contrastou brutalmente com o silêncio pesado no quarto. Sara se aproximou com o estojo nas mãos, abrindo-o com um gesto lento e teatral. Quando virou o corpo, não para a filha mais velha, mas para Lily, a protagonista sentiu seu coração cair como uma pedra. Lily levantou a mano sem que nadie se lo pidiera,
como si aquella entrega hubiera sido ensayada durante semanas. Sara deslizó el anillo por su dedo con una suavidad casi ceremonial, mientras la protagonista, vestida de novia, apenas podía sostenerse de pie. El mundo pareció estrecharse a su alrededor. El olor a perfume de sua mãe, a textura fría do veludo, o som abafado da festa lá embaixo, tudo se misturava, com a certeza brutal de que aquilo não era um engano. Era a confirmação de uma vida inteira de desigualdade. No grito veio a sua garganta. Veio um silêncio ainda mais doloroso. O silêncio de quem entende que nunca foi realmente vista. Foi nesse instante que a porta se abriu de repente e Lisa entrou, segurando uma caixa de grampos que logo esqueceu ao ver a cena. Seus olhos percorreram o anel, a postura satisfeita de Sara, o rosto quebrado da protagonista, e algo se acendeu dentro dela. Com uma indignação que ninguém esperava, Lisa deu 2 passos à frente e perguntou quase sem fôlego: "Que demônios está nascendo?" Lily recuou um pouco, surpresa por alguém finalmente verbalizar-lhe que sempre havia sido barrido bajo la alfombra. Sara tentou reagir, mas sua voz saiu instável demais para quem acreditava ter controle total sobre a situação. Lisa avançou 2 passos sem sequer soltar a caixa de orquídeas, como se o impulso de proteger a la protagonista hubiese sido mais rápido que la lógica. Señalou o anel com uma mistura de incredulidade e fúria, perguntando como podiam fazer aquilo exatamente no dia do casamento dela. Sara tentou justificar-se, murmurando frases vazias sobre valores de família e decisões maternas, mas sua máscara começou a rachar. Lily cruzou os braços, tentando posar de inocente, mas qualquer um podia ver que ela já esperava por aquele presente. A protagonista, em silêncio, sustentava o peso emocional de 26 anos naquele pequeno quarto com paredes, cor creme e memórias complicadas. Michael apareceu na porta apenas alguns segundos depois, tendo ouvido a voz alterada de Lisa. Seus olhos pousaram primeiro na filha, depois no anel, e então em Sara, e algo mudou em sua expressão. Lentamente, ele cruzou o quarto, aproximou-se da filha e colocou uma mão firme sobre seu ombro. "Esto não está bien", murmurou com a voz falhando ao final. Era a primeira vez que alguém, em toda a sua vida, dizia em voz alta que ela estava sendo injustiçada. Lisa assentiu, ainda respirando rápido, e completou: "Nunca ha sido justo." A frase ecoou pelo quarto como uma verdade antiga finalmente revelada. Sara tentou recuperar o controle, falando sobre não exagerar. E isso é só um símbolo, mas quanto mais falava, mais expunha suas próprias intenções. Disse que Lily representava melhor a tradição da família, que sempre foi mais delicada, mais conectada. Cada palavra batia na protagonista como uma lembrança dolorosa. As festas de Lily, os elogios indiscriminados, a invisibilidade constante. Lily mantinha a mão levantada, exibindo o anel como se fosse o troféu de uma competição que só ela sabia que estava acontecendo. Todo o quarto parecia menor, como se as paredes se aproximassem, comprimindo anos de injustiça em segundos intensos. Lisa colocou uma mão nas costas da protagonista, num gesto quase maternal, e disse suavemente: "Mira-me. Isto não é normal." Pela primeira vez, alguém verbalizava com clareza cristalina aquilo que ela passou. Anos tentando racionalizar. Michael concordou em silêncio, e foi nesse instante que a protagonista sentiu algo se partir dentro dela. Não um colapso, mas uma libertação inesperada. Sara cruzou os braços e repetiu o velho discurso: "Você sempre foi forte. Lily precisa mais." Essas palavras que por anos ela engoliu calada, finalmente soaram ridículas. O corpo dela, que sempre se curvava emocionalmente diante da mãe, permaneceu firme. A protagonista respirou fundo e ergueu o rosto, encontrando, pela primeira vez, um olhar de igual para igual diante de Sara. Não havia raiva em seus olhos, havia clareza. Viu a mãe como realmente era. Uma mulher que confundia controle com amor, desigualdade com cuidado, favoritismo com maternidade. Lily, ao perceber que ela não ia desabar como sempre, recuou, desconfortável. Lisa, ao lado dela, permaneceu firme como um pilar. É estranho como o silêncio pode ser mais poderoso que o grito, e naquele quarto abafado, o silêncio da protagonista disse tudo o que ela nunca tinha dito. Foi então que Michael, com mãos ligeiramente trêmulas, levantou a pasta que tinha trazido consigo e retirou de dentro um envelope branco, grosso, com sua caligrafia na frente. Ele o entregou à protagonista com o cuidado de quem oferece algo sagrado. Dentro, ela encontrou documentos.
A escritura de uma casa, um fundo financeiro construído ao longo dos anos e uma carta explicando que ele sempre viu o quanto ela se esforçou e o quanto recebeu tão pouco em troca. Ela quase perdeu o fôlego. Enquanto Sarah entregava um anel que não lhe pertencia, o pai entregava algo que só podia ser definido como amor. Ela segurou os documentos com as mãos trêmulas, sentindo uma mistura intensa de dor, gratidão e revelação. Era estranho. Um presente tão simples, tão humano, chegava exatamente no momento em que sua mãe tentava lhe arrancar o pouco reconhecimento que lhe restava. Lisa se aproximou novamente, tocando seu braço e dizendo com o olhar que ela não estava sozinha. Lily observava tudo com uma expressão estranha, como se estivesse vendo uma história que não conseguia controlar. Sarah, incapaz de compreender o que estava acontecendo, deu um passo atrás, como se tivesse perdido o próprio eixo. Depois de uns segundos em silêncio, um silêncio pesado que dizia mais que qualquer grito, a protagonista levantou os olhos e sentiu a vida inteira se reorganizar dentro dela. Pela primeira vez, desde que pisou naquele quarto, ela não se sentiu pequena. Não precisava disputar símbolos. Já tinha em suas mãos algo maior, uma escolha. Respirou fundo e reassumiu o controle do próprio corpo, da própria voz, da própria história. E quando se apoiou no ombro do pai, sentiu algo que não experimentava há anos, um pertencimento real, que não dependia do amor condicionado de Sarah. E foi nesse estado de lucidez recém-nascida que ela deu alguns passos para trás, abrindo espaço entre si e a cena que a feriu. Lisa permaneceu perto, como se pudesse impedir qualquer nova tentativa de abuso. Michael estava ao lado, finalmente presente. Sarah tentou se aproximar, mas desta vez ninguém permitiu que ela avançasse. O mundo emocional da protagonista estava mudando radicalmente. Era como se ela estivesse trocando a própria pele. Quando Michael sugeriu que fossem para baixo, para respirar, ela assentiu. Cada passo em direção à escada parecia um rompimento simbólico com o passado. Ao abrir a porta e descer, o som dos convidados, leve e alegre, contrastou com a tempestade emocional de que ela acabara de escapar. Enquanto caminhava pelo corredor, ela sentiu algo inesperado. Leveza. Não paz total, mas um começo. A sensação de que ela não precisava mais carregar ninguém, nem expectativas, nem culpas, nem papéis que nunca pediu. Era seu casamento, e pela primeira vez sua vida parecia realmente dela. Cuando llegó al final de las escaleras, el aire del jardín la envolvió con ese olor a flores recién regadas y madera tibia que siempre había caracterizado la casa, pero desta vez ela não sentiu o cheiro como lembrança. Sentiu como despedida. Alguns convidados se aproximaram com sorrisos, dizendo que ela estava radiante, sem ter ideia do terremoto emocional que ela acabara de atravessar. O noivo a viu e suspirou aliviado, como se a simples presença dela reorganizasse o mundo. Ele tomou suas mãos com cuidado, notando a tensão no aperto, mas não perguntou nada naquele momento. Sua sensibilidade dizia que certas respostas só chegam quando o coração encontra espaço. A protagonista sorriu com um cansaço doce, transmitindo apenas com o olhar. Depois eu te conto. Agora só fica comigo. Sentaram-na em um banco lateral enquanto o coordenador ajustava detalhes, e nesse intervalo breve, sua mente trouxe flashes do que havia acontecido no quarto. Lily estendendo a mão com naturalidade, Sarah com o brilho satisfeito no olhar, Lisa avançando indignada, Michael apoiando seu ombro. Ela respirou fundo, permitindo que a dor, a revolta e a clareza coexistissem. Pela primeira vez. Antes que pudesse se recompor, ouviu os passos reconhecíveis de Sarah chegando, mas antes que a mãe pudesse dizer uma palavra, Lisa se posicionou na frente como uma barreira humana. A protagonista observou aquilo com um impacto silencioso. Pela primeira vez em sua vida, alguém se colocava entre ela e a dor. Sarah sorriu forçado, tentando desviar de Lisa, dizendo que só queria conversar. Mas a madrasta cruzou os braços e não se moveu. Nos é o momento, afirmou. E embora sua voz fosse baixa, a firmeza era inquestionável. A protagonista sentiu uma mistura estranha de tristeza e alívio. Tristeza por precisar de proteção contra a própria mãe. Alívio por finalmente tê-la. Sarah tentou argumentar, mas seu tom soava ensaiado demais, mais preocupado com a imagem do que com a filha. Lily se aproximou com a postura de quem espera apoio automático, mas encontrou apenas olhares frios dos outros convidados. Foi o noivo quem deu um passo à frente, mantendo a elegância, porém, definindo limites com clareza. Podem conversar depois, disse a Sarah. Agora ela precisa respirar. A frase foi educada, mas firme o suficiente para obrigar a mãe a recuar.
Lily, irritada, segurava a saia do vestido como se isso lhe desse algum controle. Mas a protagonista a observava com uma nova lente. Não via ali rivalidade, via fragilidade. Pela primeira vez, ela entendeu que a irmã sempre foi tão moldada pelo favoritismo quanto ela foi sufocada por ele. A música começou a chamar todos para os lugares. A protagonista se levantou devagar, sentindo o peso do vestido e a estranha liberdade crescendo dentro de si. O noivo ofereceu o braço e ela aceitou. Michael e Lisa vieram logo atrás, formando uma retaguarda afetiva tão sólida que parecia quase física. Sarah e Lily, por outro lado, foram pouco a pouco empurradas para as laterais da cerimônia, como personagens secundárias de uma história que acreditaram controlar. A protagonista respirou fundo. Pela primeira vez, caminharia para o altar sem carregar ninguém nas costas. A música suave ecoou pelo jardim iluminado, e cada passo da protagonista parecia apagar uma cicatriz antiga. Não era a entrada tradicional que imaginou. A mãe ao lado, lágrimas emocionadas. Mas era algo muito mais importante. Era a entrada de uma mulher livre. Quando chegou ao altar e sentiu as mãos do noivo segurando as suas, percebia que não precisava de símbolos herdados para validar sua história. Tinha ao seu lado alguém que a enxergava inteira. E isso valia mais que qualquer safira centenária. A cerimônia correu com uma suavidade surpreendente. As palavras do celebrante, que tantas vezes ela imaginara ouvir, finalmente soavam como pertencentes à sua vida real. Cada voto que pronunciava parecia desatar um nó dentro dela. Michael chorava discretamente. Lisa sorria com serenidade. Os convidados assistiam encantados. Ao fundo, Sarah observava com a mandíbula tensa, enquanto Lily, desconfortável, ficava cada vez menor na própria postura. Pela primeira vez, os papéis estavam invertidos, e ela não sentiu culpa por isso. Quando o celebrante anunciou que estavam casados e o beijo selou o momento, a protagonista sentiu algo quente e vasto dentro do peito. Uma paz nova, limpa, quase infantil. Ao caminhar de mãos dadas pelo corredor entre os convidados, olhou para trás apenas uma vez. Viu Sarah rígida como sempre, Lily apertando os dedos sobre o anel. E soube que não precisava olhar de novo. Sua nova vida começava adiante, não atrás. A festa tomou conta do jardim rapidamente, com luzes amareladas refletindo em taças e músicas alegres, criando um ambiente leve. A protagonista sorria, conversava e tirava fotos, mas no fundo ainda processava tudo o que havia mudado em tão pouco tempo. Sarah e Lily circulavam desconfortáveis, como duas peças fora do tabuleiro. Pela primeira vez, ela percebeu que não precisava lutar para pertencer. Tinha encontrado seu espaço naturalmente. Michael trouxe um copo d'água para ela, e ao segurá-lo, a Sipples e protagonista sentiu um pequeno remendo emocional se firmando. O noivo percebeu que ela ainda carregava restos de tensão nos ombros e sugeriu que caminhassem pelo corredor lateral. O cheiro suave de jasmim, a brisa leve e a companhia tranquila dele criaram um pequeno refúgio no meio da festa. "Quando você quiser, me conta o que houve lá em cima", disse ele. Ela encostou a cabeça em seu ombro e pensou em como era bom amar alguém que não exigia explicações imediatas, apenas presença. Era a primeira vez que se sentia realmente segura em uma relação. Segura o suficiente para existir inteira, sem se moldar a expectativas alheias. Quando retornaram ao salão principal, o ambiente estava mais vivo, com convidados rindo alto e a música alternando entre canções românticas e clássicos suaves. A protagonista observava tudo com olhos recém-desperto, percebendo nuances que nunca havia enxergado antes. O jeito carinhoso com que Michael conversava com os familiares, a atenção com que Lisa ajudava os mais velhos a encontrarem seus lugares, a postura gentil e respeitosa do noivo ao cumprimentar cada convidado. Eram gestos simples, mas que contrastavam com a rigidez artificial de Sarah e a inquietação silenciosa de Lily, que caminhavam sem graça pela festa como se estivessem em território desconhecido. Pela primeira vez, a protagonista percebeu que a desconexão não era dela, sempre foi delas. Em determinado momento, Lisa apareceu com um pequeno prato de frutas e lhe ofereceu sem dizer nada. Era um gesto mínimo, cotidiano, mas tão carregado de cuidado que a protagonista sentiu os olhos marejarem. Nunca na vida Sarah havia percebido se ela comia, se estava nervosa, se precisava de algo. Mas Lisa via tudo. "Graças", murmurou enquanto pegava um pedaço de melão, deixando o sabor doce dissolver um pouco do peso do dia. Lily observava de longe com uma expressão rígida que misturava confusão e ciúme. Não pelos objetos, mas pelo afeto. Pela primeira vez, a protagonista sentiu pena da irmã. Não arrogância, não superioridade. Pena.
Porque perceber que alguém cresceu crente de que amor é sinônimo de idolatria é doloroso. A música logo mudou para algo mais animado, e alguns convidados começaram a dançar sob as luzes penduradas nas árvores. A protagonista ficou alguns minutos observando aquela cena leve, um contraste tão grande com seu passado que quase parecia um sonho. Ao se virar, viu Lily parada sozinha, segurando uma taça de espumante como quem segura uma armadura. Sua postura, antes altiva, agora parecia vacilante. A primeira rachadura de uma vida construída sobre privilégios que nunca ensinaram resiliência. A safira em seu dedo brilhava sob a luz, mas, pela primeira vez, não brilhava como triunfo. Brilhava como peso. E naquele instante, a protagonista entendeu que nem tudo que reluz é conquista. Às vezes, é só cadeia. Michael se aproximou carregando 2 cadeiras, sugerindo que se sentassem num canto iluminado apenas pelas lanternas mais baixas. Ao se acomodarem, ele respirou fundo e disse com uma vulnerabilidade rara nele: "Sinto não ter visto antes." Aquela frase simples atravessou a protagonista de um jeito inesperado. Ela esperou por aquilo a vida inteira. Não explicações, não justificativas, mas reconhecimento. "Eu deveria ter protegido você", completou ele. Ela tocou a mão do pai, não para absolvê-lo, mas para sinalizar que aquele gesto tardio ainda tinha valor. E foi ali, naquele banco de madeira, que ela entendeu que algumas pessoas não falham por maldade, mas por cegueira. Ela respirou fundo, deixando que as palavras do pai encontrassem seu próprio lugar dentro dela. Enquanto isso, mais adiante, Sarah reclamava para uma tia sobre ingratidão, teatralidade e falta de respeito. A protagonista não reagiu. Já não havia energia para gastar tentando traduzir a realidade para quem não queria enxergá-la. O jardim inteiro parecia iluminado por uma nova perspectiva, não porque o ambiente havia mudado, mas porque ela havia mudado dentro dele. Michael ao seu lado, presente como nunca, e Lisa circulando com cuidado, fazendo pequenos gestos de carinho que preenchiam os vazios que anos de negligência abriram. Quando voltaram para perto dos convidados, a protagonista percebeu olhares curiosos de algumas pessoas. A rigidez de Sarah e a irritação disfarçada de Lily chamavam mais atenção do que qualquer vestido. A protagonista, porém, não sentia mais vergonha. Pela primeira vez, ela se libertava daquela responsabilidade silenciosa de proteger a imagem da família. Ao sentir o noivo entrelaçar os dedos nos seus, uma certeza cresceu dentro dela com a força de algo inevitável. Ela não precisava mais carregar quem não a ajudou a caminhar. Quando o DJ anunciou a primeira dança do casal, ela sentiu um frio bom na barriga. Não o medo familiar de desagradar, mas a sensação doce de viver algo que era genuinamente seu. O noivo a conduziu para o centro do jardim, e sob o brilho suave das lanternas, ela se permitiu relaxar. Apoiou a cabeça no peito dele e giraram devagar, como se o mundo tivesse diminuído de tamanho para caber apenas naquele abraço. Pela primeira vez, ela não estava dançando para preencher expectativas. Estava dançando porque finalmente podia. Após a dança e os aplausos, algumas pessoas se aproximaram para elogiá-la. Não elogiavam o vestido nem o penteado. Elogiavam ela. "Estás distinta, mas segura." Era verdade. Algo nela havia mudado. Lily, ao fundo, percebeu isso também e perdeu ainda mais controle sobre a narrativa que sempre acreditou dominar. Sarah tentava manter o sorriso, mas cada elogio dirigido à filha mais velha deixava sua expressão mais dura, revelando fissuras que antes ela escondia com facilidade. Com o passar da noite, a protagonista se afastou um pouco da festa e se sentou em um banco sob uma trepadeira iluminada. O noivo trouxe 2 fatias de bolo e sentou ao seu lado. Enquanto conversavam sobre coisas simples, lua de mel, convidados, música, ela percebeu o quanto a normalidade também podia ser revolucionária. Era a primeira vez em muito tempo que ela experimentava paz sem culpa, e pela primeira vez em sua vida, ela sentiu que o futuro não seria uma extensão dolorosa do passado, mas uma escolha inteiramente sua. Quando a festa começou a desacelerar e as luzes ficaram mais suaves, a protagonista caminhou até a parte lateral do jardim para respirar ar fresco. O perfume da noite misturado ao cheiro de terra molhada trouxe uma sensação de paz quase física. Michael se aproximou com passos hesitantes, como alguém que finalmente vê onde falhou e tenta, ainda que tarde, se colocar presente. "Estou orgulhoso de ti", disse ele, e dessa vez as palavras tinham peso, verdade e intenção. A protagonista sorriu de forma pequena, porém sincera, e quando ele se afastou para buscar algo no carro,
Ela permaneceu sozinha por alguns instantes, percebendo que era a primeira noite da sua vida adulta vivida fora da sombra de Sara. Mientras ela permanecía bajo la luz suave del jardín, sintió que por primera vez estaba realmente al mando de su propia historia. No dependía ya de símbolos heredados, ni de expectativas ajenas, ni de la aprobación de quien nunca supo quererla bien. Y, oye, si esta parte te tocó de alguna manera, si algo de este proceso de romper ciclos te parece familiar, siéntete libre de comentar o compartir desde donde estás leyendo. A veces, saber que no estamos solos en estas heridas viejas hace que el peso duela um pouco menos. Foi ali, nesse instante tão simples e silencioso, que ela percebeu que não precisava reconstruir nada com quem nunca construiu nada por ela. Havia futuro, e ele finalmente não estava preso ao passado. Quando Michael voltou, trazia uma pequena caixa preta, simples, com um laço branco. A protagonista franziu o senho, surpresa, e o pai sorriu daquele jeito tímido de quem sempre amou, mas nunca soube expressar. Esto es tuyo, disse ele. Dentro havia um anel delicado, moderno, leve, o oposto absoluto do peso emocional da safira centenária. Para que tengas tu própria tradição, murmurou. A protagonista sentiu o coração apertar, não de dor, mas de cura. Pela primeira vez, uma joia representava começo, e não dívida. Quando os últimos convidados foram embora, o jardim ficou silencioso, iluminado apenas por lanternas penduradas. A protagonista caminhou até o centro vazio, onde horas antes havia dito seus votos. O noivo aproximou-se, enlaçando sua cintura. "Lista para ir-nos?" perguntou. Ela assentiu. Antes de entrar no carro, virou-se para olhar a casa uma última vez. O quarto onde tudo virou, o corredor onde Lisa a defendeu, o jardim onde renasceu. Não sentiu raiva. Não sentiu saudade. Sentiu encerramento. Sabia que nunca mais entraria naquele lugar sendo a mesma pessoa. Os meses seguintes foram uma cura silenciosa. Ela e o marido se mudaram para a casa nova, a casa que o pai havia colocado em seu nome, e pela primeira vez ela sentiu o significado de lar. Cada objeto que escolhia, cada planta que colocava no jardim, cada refeição que cozinhava devolvia um pedacinho da infância que nunca teve. A protagonista aprendeu a descansar sem culpa, a decorar sem medo de críticas, a existir sem ser comparada. A vida, enfim, tinha espaço para ela. As mensagens de Sara começaram a chegar. Curtas no início, depois longas, dramáticas, cheias de culpa disfarçada de amor. Lily também mandava mensagens, tentando se aproximar com fotos do anel, vídeos antigos, pedidos. De manter a família unida. Mas a protagonista não respondia. Não por vingança. Por proteção. Ela finalmente reconhecera o padrão. Toda aproximação vinha carregada da mesma tentativa de controle, e ela não devia mais nada a ninguém. A paz que conquistara era delicada demais para ser colocada novamente nas mãos de quem sempre a quebrou. Foi apenas quando Sara adoeceu de forma agressiva e rápida que Lily começou a enviar mensagens desesperadas, implorando ajuda, pedindo que ela assumisse responsabilidades. Mas nada disso a tocou como antes. A protagonista leu tudo em silêncio e sentiu uma clareza madura. Ela não era mais parte daquele papel que esperavam dela. Não devia presença, nem sacrifício, nem perdão forçado. Apenas colocou o celular de lado e respirou. Sua vida tinha seguido em frente. Quando Sara faleceu, Lily lhe ligou com a voz trêmula, misturando choque e desamparo. A protagonista ouviu sem sentir raiva, sem sentir tristeza profunda, apenas permitindo que a notícia se acomodasse. Pensou no anel, no símbolo, na tradição quebrada, e entendeu algo essencial. Se tivesse recebido aquele anel, teria permanecido presa ao ciclo. Mas foi o ato de não recebê-lo que abriu a porta pela qual ela escapou. A rejeição que um dia sangrou agora era a razão pela qual estava livre. Nos dias seguintes, Lily tentou reconstruir alguma ponte, enviando mensagens longas, misturando culpa e carência. "Ahora solo quedamos nosotras", escreveu ela, como se isso fosse um chamado emocional. Mas não era verdade. Não ficaram apenas elas. Cada uma ficou com o que construiu. Lily ficou com um pedestal vazio. A protagonista com uma vida inteira edificada com as próprias mãos. Pela primeira vez, a protagonista não sentiu dó de si mesma. Sentiu maturidade. Sentada na varanda de sua nova casa, observando a filha pequena brincar no jardim, a protagonista recebeu a última mensagem de Lily. Uma foto do anel. A safira brilhava sob luz artificial, mas já não dizia nada. Ela apagou a foto com leveza.
O marido saiu com 2 xícaras de chá e sentou ao seu lado. A protagonista respirou fundo, sentindo o cheiro da grama cortada e da vida que finalmente era dela. E entendeu, com uma calma tão profunda que quase doeu. Aquele anel nunca teria sido seu, porque a liberdade sempre esteve do lado de fora daquela história.